Bem, hoje é um dia, confesso a vocês, fazendo antes uma introdução triste. Eu fico muito entristecido com o que aconteceu no final de semana e com as declarações do presidente hoje. Realmente é um momento de muita tristeza. Nós não merecemos viver tendo um presidente da República com essa formação, dando essas declarações. Eu acho que tá chegando a hora de dar um basta a tudo isso. Primeira questão que nós vamos discutir são as declarações inapropriadas do presidente da República sobre a questão indígena, né? Ele disse, Jair Bolsonaro, que a presença do filho nos Estados Unidos é importante para conseguir parcerias de exploração mineral em terras indígenas, como na reserva Yanomami, em Roraima. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele pode fazer o que estabelece o limite da lei e da Constituição. E o ministro da Justiça nessa hora? E o Sérgio Moro? Hein, Sérgio Moro? E aí? O que você é? Isso eu lhe pergunto. Porque está a questão aqui. Você não orienta o presidente da República? Ou ele te ignora? Mas espera um pouquinho, está violando a lei. Quando o Lula violava a lei, você colocava na cadeia. E quando o Bolsonaro viola a lei? Quer dizer que a lei serve para o Lula e não serve para o Bolsonaro? É isso que é justiça para você, Sérgio Moro? Você se mantém em silêncio porque é covarde? É covardia? Tem medo? Né? Você, como eu disse, entrou grandão e está cada dia menor. Daqui a pouco você vai sumir. E nós não conhecíamos, eu, Marco Antônio Villa, não conhecia essa faceta sua. Comecei a conhecer desde que o senhor aceitou o convite e depois a 1º de janeiro. Então está clara a questão aqui. Ele não pode fazer isso. E nessa questão, um segundo ponto que é muito, mas muito, muito grave. Ele está entregando aos Estados Unidos o subsolo brasileiro. Isso é traição da pátria. Isso não pode. Não pode. Ele está entregando o nosso subsolo aos Estados Unidos. E diz, está aqui textual, que o filho vai estar nos Estados Unidos para isso. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é a questão do helicóptero. O helicóptero, usado pela família de Jair Bolsonaro, um vídeo postado na internet, pouco mais que 2 minutos, de um familiar do Vale do Ribeira, achando que era uma maravilha a família inteira usar o helicóptero da presidência da República. A questão, o Jair Bolsonaro se irritou ao ser questionado por um jornalista sobre o uso do helicóptero e respondeu da seguinte forma: não vou responder essa pergunta idiota. Não, não é idiota. Eu estou lhe perguntando. Você é funcionário com o presidente da República de todos os brasileiros, meu inclusive, e de quem nos acompanha. O senhor não pode usar o helicóptero como o senhor usou, né? Numa festa de casamento do seu filho. É um absurdo. E a alegação é patética. Olha o que diz o general Heleno. O Gabinete de Segurança Institucional divulgou uma nota informando que o presidente e seus familiares foram transportados em helicópteros da FAB por questões de segurança e que, como o casamento de Eduardo Bolsonaro era em Santa Teresa, o grupo passaria por comunidades perigosas do Rio. Mas a família do monarca absoluto Bolsonaro é diferente. Eles vão de helicóptero, pago pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro. Não dá. É igualzinho o Lula. Igualzinho o Lula. Lembre-se da história dos filhos do Lula, do avião que veio pegar os amigos em São Bernardo. Lembra da história no Palácio da Alvorada e tal? Igualzinho o Lula. Eles são iguais. 30 anos sem trabalhar, os dois. Lula, 1972, 2002. 72 é quando ele entrou na diretoria. 75 vai para a presidência do sindicato. 30 anos. Ele idem. 10 anos como vereador, 28 como deputado. 30 anos sem trabalhar. E o Bolsonaro usou o helicóptero na boa e acha que pode usar sim, né? Ele usou, ele tem de devolver esse dinheiro. Tem de entrar com uma ação. O custo do helicóptero devolver. Onde já se viu? O casamento dele é o casamento da família. Assunto privado, não é assunto público. Terceiro ponto, muito triste. É a pior notícia do dia. Pior notícia do dia, porque o presidente da República, outra vez, de forma irresponsável, sem razão nenhuma, ele é um provocador, sem razão nenhuma,
resolveu atacar o presidente da OAB. O presidente da OAB, eu tenho muitas divergências públicas com ele, sobre análise de conjuntura, sobre o papel da justiça, etc. Externei publicamente, mas em momento algum questiono a barbárie da ditadura militar que assassinou o seu pai. Assassinou o seu pai e assassinou, e tem o depoimento no livro Memórias de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra, delegado do DOPS, dizendo que ele foi barbaramente torturado, assassinado o Fernando Santa Cruz, e depois foi incinerado no forno de uma usina de açúcar em Campos, no estado do Rio de Janeiro. O presidente defendeu a tortura e o assassinato de um brasileiro e usou como fonte um torturador, um assassino chamado o então capitão Carlos Alberto Brilhante Ustra, um assassino, que ficou 4 anos torturando e assassinando brasileiros na Rua Tutóia, aqui em São Paulo. Isso é intolerável. Intolerável. E ele disse o seguinte, o presidente da República: se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele desapareceu no período militar, eu conto. Ele é um homem cruel, é um homem baixo, é um homem vulgar. É ou não é? É um homem cruel, né? E depois ele disse, eu estou aqui com tudo que tem hoje nas redes, que quem matou o Fernando Santa Cruz foi um grupo terrorista. Ele mente. Eu, Marco Antônio Villa, digo, o presidente da República mente. Não é possível o Brasil aceitar isso. Não é possível o Supremo Tribunal Federal ficar calado. As entidades de classe, a sociedade civil, os brasileiros. Não é possível ter um presidente, não há no mundo ocidental nenhum presidente da República que defenda isso. O nosso país, há 31 anos, vive sob a égide dessa Carta Magna. Não é possível a gente ouvir tudo isso. Realmente hoje foi, sabe aquele dia para destruir você? É uma coisa assim absurda, intolerável. Não é possível ter um presidente que fala tudo isso.